Você vai ouvir agora a história de como nasceu o hino por título Noiva Preparada, de autoria do evangelista Fabrício. Aqui ele conta a história de como nasceu esse louvor, quando e onde. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e irmãs. Aqui sou eu, jovem evangelista Fabrício, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu senti um forte desejo no meu coração de estar contando a história de um hino que eu escrevi, esse que tem por nome de Noiva Preparada. E desejei contar aos irmãos a história de como foi que ele nasceu e o que tive que passar para que hoje ele viesse estar em nossos corações. Alguns irmãos da IPF, muitos irmãos já conhecem, né? Já ouviram no YouTube, nos canais dos irmãos, ou na rádio da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Bem sabemos que muitos louvores, muitas músicas foram escritas em momentos difíceis, né? Na vida do compositor, na vida da pessoa. Me veio à memória aquele hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Então, este hino, Noiva Preparada, eu e o nosso irmão Paulo Júnior, nós louvamos ele no aniversário dos 9 anos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Foi uma coisa tremenda, né? Igreja de Deus, pequena estrutura, mais grande a doçura, o fogo de Deus. Igreja de Deus, do Filho de Deus, como eu disse, és que guarda a doutrina que vem desde o céu. Maravilhosa, e isso me deixou marcado, ficou marcado em meu coração, e fico surpreso com o trabalhar, o agir do Senhor, como é que o Senhor faz, né? Olha, na época eu trabalhava em uma oficina mecânica, né? E o nome do patrão meu daquela época se chamava Fabrício, o mesmo nome que o meu. E eu me lembrando bem que ia haver um churrasco, um almoço na chácara do nosso amado pastor Maruzan, da Igreja Pentecostal de Goiânia, né? E ia reunir uma turma boa da igreja, a boa parte dos irmãos ia para lá e estavam todo mundo empolgado para ir nesse churrasco, o negócio ia ser muito bom. E eu era mais um desses. Só que eu trabalhava no sábado, né? Esse almoço lá, essa festividade ia acontecer no sábado. E eu trabalhava no sábado, até meio-dia. E ia sair a van da frente da porta da igreja, que ia levar os irmãos, né? E outros iam de carro, os que poderiam ir de moto e foram de moto. Então, eu fiquei empolgado, eu falei, eu não posso perder essa por nada, eu tenho que ir, eu preciso ir. Aí eu cheguei e fui pro meu trabalho, falei pro patrão, falei, olha, sábado eu preciso sair antes das 10 horas, porque vai ter um churrasco, uma festividade da igreja, eu não posso perder. O patrão até então aceitou, falou, olha, tudo bem. Mas quando foi no dia de sábado, eu acordei cedo, né? Peguei minha bicicletinha que eu tinha na época, e fui cedo para a oficina mecânica, ali já estava o patrão, nós começamos a trabalhar cedo, né? Aí quando foi por volta de umas 8h30, apareceu uma Kombi velha, aquelas Kombi motor de Fusca, que tinha uma parte da suspensão dela ali, que tem as esferas, estava solto, na parte homocinética ali, estava solto e precisava encaixar. E aquilo, meu irmão, é um quebra-cabeça. Para quem já trabalhou sabe como é que é. Para encaixar aquilo ali, a cruzeta que tem dentro, encaixar as esferas, rapaz, é uma luta dobrada. É questão de horas e horas. A não ser que a pessoa tenha muita experiência, né? O mecânico tenha muita experiência para conseguir rápido.
E aí eu falei, meu Deus do céu, por que teve que chegar esse Kombi justamente nesse momento? Que 9h30 eu tenho que ir para 10 horas eu estar lá na frente da igreja para mim prestar festividade. Aí eu arranquei a peça e tô ali tentando arrumar e com muito sofrimento e me sujei tudo de graxa. Tentando, né, arrumar. Mas eu não conseguia. E pelejava de um lado, pelejava do outro. E o cliente estava no pé, porque queria logo o carro, né? Mas o serviço era demorado. Aí deu 9h30. Eu falei, ei, tô indo embora, vou largar o trabalho aqui, tô indo, eu tenho que ir, eu não posso perder não. Aí o mecânico, o patrão olhou pra mim e falou, ó, você só vai embora quando você terminar de arrumar esse carro. Meus irmãos, ali eu fiquei aflito. Me veio uma tristeza tão grande no meu coração. Falei, mas e o churrasco na chácara do nosso pastor Marzão? Vai estar todo mundo, e o almoço lá, eu preciso ir. Aí ele falou, você não vai, você só vai depois que terminar esse carro. Irmão, ali me doeu no coração. Eu fiquei quase querendo chorar. Mas eu, como uma pessoa obediente, falei, eu preciso obedecer, preciso do trabalho, né? Preciso de trabalho, então prefiro melhor obedecer, né? Obedeci, fiquei então. Eu sei que eu fui chegar em casa depois de meio-dia, triste, porque eu não fui para a chácara, todos os irmãos já estavam lá comendo bem, né? Se alegrando. E eu não fui. Aí então eu fiquei muito triste, meu irmão. Foi uma tristeza muito grande no meu coração, porque o desejo era grande de ir, estar no meio dos irmãos. Até porque não tinha muito tempo que eu estava na IPFD, né? Era novo na IPFD, na Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Aí eu tomei meu banho. Quando foi de tardezinha, peguei um caderno, peguei um lápis, a borracha e fui para debaixo de um pé de abacate. Isso mesmo, um pé de abacate. Eu morava ali no Independência Mansões, né, na casa pastoral do Independência Mansões. Aí no fundo tinha uns irmãos sabem que tinha um pé de abacate. Então eu peguei, sentei debaixo desse pé de abacate. E havia já algumas letras desse hino, pois eu já tinha começado a trabalhar nela alguns anos atrás, antes de eu ter finalizá-la, né? Eu já tinha trabalhado nela quando eu congregava em um outro ministério, porque era o propósito de eu louvar nesse outro ministério, mas não deu certo, não foi o projeto de Deus, não era o plano de Deus, porque era para mim terminar ele na Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Então, aí debaixo daquele pé de abacate, eu fui ajeitando ele. Fui colocando as letras ali, Igreja de Deus, pequena estrutura, mais grande a doçura, o fogo de Deus. Aí o negócio foi ficando bonito. Eu comecei a ensaiar, falei, mas que coisa, mas que lindo louvor. Aí quando foi de noite, os irmãos chegaram nas casas deles. Aí eu comecei a mandar a gravação. Falei, vê se vocês aprovam esse hino aqui, se ficou bom mesmo. Olha aí. Eu inclusive mandei pro pastor Eduardo. Falei, pastor Eduardo, escuta aí, vê se ficou bom. O pastor Eduardo aprovou. Aí eu continuei ensaiando. Falei, mas ficou bom, hein? Continuei ensaiando ele. E levei. Aí eu sabia que o Paulo Júnior tocava violão. Era o nosso músico ali da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E aí certo dia, de noite, faltando poucos dias para a festividade, para o aniversário da IPFD, eu resolvi ir lá na casa dele. Fui a pé, levei esse hino lá e fui a pé para a casa dele, muito longe. E aí eu fui. Falei, ô Paulo Júnior, veja esse hino aqui, vê se você consegue colocar as notas nele aí, a cifrar ele. E o Paulo Júnior disse, deixa eu ver. Aí o Paulo Júnior começou a cifrar algumas coisinhas que precisavam ser mudadas, aí ele também ajudou a mudar, para melhorar. Aí ele começou a tocar, fez a segunda voz e ficou bom. Eu pensei comigo, que maravilha. Aí quando foi no aniversário da IPFD, dos 9 anos, nós louvamos esse hino, Igreja de Deus, pequena estrutura, mais grande a doçura, o fogo de Deus. Aqui ele está cantando com o irmão Paulo Júnior. E assim foi nos momentos difíceis da vida do evangelista Fabrício que esse louvor nasceu.
igreja de Deus, do Filho de Deus. Humildes fiéis, quem guarda a doutrina que vem desde o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, esse hino Noiva Preparada. E aí, meus irmãos, eu paro para pensar, se eu tivesse ido para a chácara me alegrar com os irmãos, né? Se eu tivesse lá aproveitado do churrasco, talvez eu não teria composto esse hino, escrevido esse hino, né? Talvez ele não tinha nascido. Então, irmão, às vezes você está passando por uma luta, você está sofrendo aí, sem saber o porquê está chorando. Aproveita também esse bom momento aí, né? E passa a compreender os mistérios de Deus, que a luta não é por acaso não, não é por acaso não. Então, se eu tivesse ido para a chácara, eu acredito que eu não teria escrevido assim não. Então, ele nasceu debaixo de um pé de abacate, né? E é isso. Então, você que tem uma história surpreendente aí de como foi que surgiu o teu hino, conte também para edificar a fé dos irmãos. Amém? E é isso. Esse pequeno testemunho simples, mas para mim é algo muito interessante, né? Eu fico surpreendido com o trabalhar do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Ficamos por aqui. Obrigado por ouvir a história deste lindo louvor. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.